Bom, pessoal, a gente tem aí o início desse webinário com mais de 1.000 inscritos. É muito bom ver o interesse de todos, né? Eu falo aqui em nome da Sobrafir, que está aí há 34 anos trabalhando no fomento do conhecimento científico das especialidades de fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular e fisioterapia em terapia intensiva, né, com o objetivo maior de melhorar a qualidade da assistência. Dentro desse contexto que a gente passa hoje, né, da maior pandemia que nós estamos, né, que nós já vivenciamos, a Sobrafir, ele, desde o início do ano, ele montou um comitê. Esse comitê, ele tem em torno de 40 profissionais que estão trabalhando diuturnamente, né, na produção de conteúdo de qualidade. A gente sabe que a gente tem informações que nos chegam a cada minuto, digamos assim, e a gente precisa realmente filtrar as informações de qualidade. E é isso que esse comitê tem feito, tem produzido documentos que vão de encontro com a necessidade do fisioterapeuta que está na linha de frente, e com certeza esses documentos vão auxiliar para essa qualidade da assistência fisioterapêutica. Além disso, a Sobrafir tem promovido também maior interatividade com lives no Instagram e também webinários, justamente para tentar interagir, trocar e transmitir, né, esse conteúdo para a população de fisioterapia. Eu queria também, hoje a gente começou a divulgar nas nossas redes sociais, a Sobrafir, nos dias 30 de maio, 6 de junho, vai apresentar para vocês o simpósio online Sobrafir na Covid. Então, já fiquem atentos às nossas redes sociais, a programação dentro em breve vai estar disponível para todo mundo. E também eu quero convidar vocês que já estão aqui para participar do próximo webinário que vai acontecer no dia 26 de maio. A gente também vai ter um convidado internacional, que é o Miguel Gonçalves, junto com o Luiz Felipe Reis, né? Nós vamos estar discutindo as estratégias ventilatórias, tanto invasivas quanto não invasivas, da Covid-19, e apresentando, discutindo, debatendo as realidades do Brasil, representada pelo Luiz Felipe no Rio de Janeiro, e do Miguel Gonçalves, realidade que ele vem passando, né, em Portugal. Então, agora eu vou deixar aí vocês com o Daniel, aproveitar que o Marcelo chegou, agradecer ao Marcelo a oportunidade de discutir e estar aqui com a gente hoje. O Marcelo, que é um grande parceiro da Sobrafir. E eu vou passar aqui para o meu querido Daniel, da Diretoria Regional Minas Gerais, que também faz parte do Comitê Covid. E estamos juntos, começando isso aí. Dani, vai que a bola é sua. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Ótimo. Perfeito. É uma honra poder estar aqui com vocês. Acho que esse é uma proposição da Sobrafir que tem dado muito certo, tem orientado fisioterapeutas ao redor do Brasil inteiro e outras localidades também. A Sobrafir conta com sócios de outros países, inclusive, então isso é uma coisa extremamente importante. E esse comitê da Covid-19, como a Josi falou, é um comitê muito importante, que tem reunido informações importantes sobre o assunto, e é uma honra para mim participar desse comitê, contribuir com alguma coisa que me é solicitada, e agora participar desse webinar, com 1.070 ou 1.080 inscritos, um recorde muito importante, e essa é uma responsabilidade enorme também para nós, compartilharmos esse conhecimento. E a ideia é a gente falar um pouco sobre fenótipos, algumas estratégias ventilatórias e de monitorização desses pacientes, levando em consideração a individualidade, é claro. O Dr. Marcelo Beraldo, ser humano diferenciadíssimo, um grande fisioterapeuta, referência mundial, sem dúvida nenhuma, e um grande amigo também, isso é o mais importante, vai passar para nós uma aula, vai falar sobre o tema, e no final a gente faz um bate-papo e depois a gente responde perguntas. Então, vocês podem ver que aí deve ter um campo perguntas disponível para vocês.
vocês podem fazer perguntas à vontade que a gente vai responder no final, o que for preciso. Então, Beraldo, é importante você se apresentar, melhor do que alguém te apresentar, você mesmo se apresentar e pode tocar o barco aí. Muito obrigado novamente pelo aceite. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui dos Estados Unidos, podendo contribuir com vocês aí. Então, eu sou Marcelo Beraldo, fisioterapeuta. Estou aqui nos Estados Unidos desde o ano passado, vim para cá para trabalhar com ventilador mecânico, com desenvolvimento de modos, modalidades e ventiladores mecânicos. Estou aqui na Califórnia e acho que, do ponto de vista de apresentação, é isso. Não tem muito mais coisa para falar. E eu que agradeço aí essa oportunidade para a gente estar conversando um pouco sobre Covid, tem uma série de coisas acontecendo aí, uma série de trabalhos saindo. Eu nunca vi sair tanto trabalho sobre um único tema num intervalo de tempo tão curto. A gente tem hora que fica até meio perdido, porque não sabe o que segue e o que não segue. Mas, enfim, a gente está aí para isso. Posso compartilhar a tela, Dani? Pode. Já está liberado. Pode, sim. Já está liberado aqui? Tá. Deixa eu ver onde fica isso mesmo. Vocês me ajudam aí que... Screen. Porque eu tenho que aumentar aqui o meu, que tem um monte de coisa aqui. Deixa eu só... Onde fica isso aqui mesmo, Dani? Me ajuda aqui. Está na tela, no aplicativo. Abaixo da câmera. Exato, abaixo da câmera. Abaixo da câmera está o áudio, attendants. É uma figurinha de tela compartilhada. Não, acho que vocês vão ter que voltar e me liberar como apresentador. Eu acho que é só isso. Agora. Aí, agora sim. Liberado. Tá bom. Vocês conseguem já ver aqui ou não? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá bom, então eu vou chegar esse negócio para cá. Vou minimizar isso aqui e aí eu vou começar. Isso. Tá dando para ver bem aí? Podemos começar? Pode, ficar à vontade. Tá bom. Bom, a ideia então é a gente falar um pouco sobre fenótipos, estratégias ventilatórias, monitorização, individualização, enfim. Tudo que a gente vem aprendendo aí nesses últimos meses sobre Covid-19. Eu vou fazer um primeiro bate-papo só para a gente entender o que aconteceu. Então, isso aqui é começo de fevereiro, né? Acho que todo mundo voltando das férias, enfim. Aí a gente se depara com essa pandemia de pacientes com pneumonia gripal, começando na China. Esses são os primeiros trabalhos publicados, mostrando como que esses pacientes se comportavam. A gente ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo, isso ainda estava muito restrito na China. Os primeiros casos começam a aparecer na Itália, então a gente está aqui em 20 de fevereiro, a Itália já chamando atenção, com medo do número de casos extremamente alto e não ter UTI para todos esses pacientes, não ter ventilador mecânico para todos esses pacientes. As primeiras lives que a gente teve, essa talvez uma das mais importantes, desse grupo de intensivistas na Lombardia, que estavam tratando essa série desses pacientes, né? O contexto era mais ou menos isso, a gente tinha aí em torno de 244 mil infectados no mundo todo, né? A China ainda tinha a grande maioria dos pacientes. Isso é exatamente 2 meses atrás. Se a gente olhar agora, 2 meses depois, a gente já tem quase 5 milhões de pacientes infectados. O Brasil aí entre os 3, 4 países que têm mais pacientes infectados e uma série de coisas, então daí para diante começa, né? Alguns guidelines foram publicados para tentar ajudar a gente a entender. A gente vai ver que isso é uma pneumonia completamente diferente do que a gente imaginava, né? Uma série de recomendações, como ventilar esses pacientes, tudo muito baseado em paciente que na insuficiência respiratória aguda causada por síndrome de desconforto respiratório, né? Então, é uma síndrome, tem uma série de sintomas que a gente vai vendo, né?
Mas aí, com o passar do tempo, algumas publicações vieram e elas começam a dar uma luz um pouco para como a gente vai tratar esses pacientes. Talvez uma das principais é essa do grupo do professor Luciano Gattinoni, isso no Blue Journal, onde ele mostra que existem pacientes que acabam evoluindo com uma complacência próxima da complacência de um indivíduo normal, né? Então, alguns trabalhos importantes saindo aí. Então, aqui é onde ele mostra os fenótipos, né, os 2 diferentes fenótipos mais conhecidos. Alguns outros trabalhos, o grupo do professor Pelosi, também da Itália, propõe 3 outros fenótipos, né? Tem um outro grupo que saiu agora no European Respiratory Society, mostrando 5 fenótipos diferentes, mas eu vou usar esse daqui para a gente se guiar. E dentro desses fenótipos, um mecanismo extremamente importante para a gente entender aqui, que é a vasoplegia que acaba acometendo esses pacientes. Isso é extremamente importante para a gente entender como tratar de forma adequada e individualizada a estratégia ventilatória para esses pacientes, né? E aqui, o que chama mais atenção é o que vem acontecendo no mundo todo. Então, eu peguei esse paper porque eu acho que ele é muito importante, porque olha só, isso aqui é Nova York, Estados Unidos, um país de primeiro mundo, onde teoricamente você tem dinheiro e você tem recurso, mas olha só que interessante, a taxa de mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica na cidade de Nova York está em torno de 88%. É a maior taxa de mortalidade que a gente já viu em pacientes em ventilação mecânica. E por que isso está acontecendo, né? Porque tem uma série de confusões de estratégias ventilatórias e não ventilatórias que estão sendo aplicadas para esses pacientes e que a gente ainda não entende muito bem, que parece que está causando tudo isso aqui, né? Então, algumas coisas que saíram na imprensa, né? Isso daqui saiu na CNN, onde o governador de Nova York, do estado, ele chama a atenção porque não tem ventilador mecânico e eles vão ter que dividir o ventilador mecânico para mais de um paciente, né? Então, isso acaba comprometendo significativamente a estratégia ventilatória. São algumas fotos desses pacientes que estão compartilhando o ventilador mecânico, né? Então, pacientes em ventilação mecânica não invasiva, aqui ventilação mecânica não invasiva em plana de novo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é uma série de coisas que pode estar aí elevando a mortalidade desses pacientes. Mas, por contrapartida, também, eu acho que outras coisas importantes aconteceram, né? Eu acho que agora o mundo todo começa a entender qual é o papel do fisioterapeuta numa unidade de terapia intensiva, do terapeuta respiratório numa unidade de terapia intensiva. Então, isso aqui é uma reportagem que saiu no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar algumas rapidamente aqui. Isso aqui nos Estados Unidos. Então, dentro dessa crise toda, algumas coisas importantes foram acontecendo, chamando a atenção do papel da importância de você ter o fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva trabalhando com esses pacientes, né? Alguns fisioterapeutas diretamente trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias para dar suporte. Aqui é o Thiago Marracini, de São Paulo, mostrando aí algumas coisas. Então, eu só estou fazendo uma apanhada de coisas só para a gente entender. E nesse contexto todo, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, não tinha nem 4 meses que estava nos Estados Unidos, trabalhando com um monte de ventilador mecânico, desenvolvendo. Uma coisa super interessante foi poder ter a oportunidade de, mesmo estando longe, mesmo não estando numa unidade de terapia intensiva todo dia, a gente está podendo acompanhar uma série de casos super interessantes de Covid-19, usando o WhatsApp, usando as redes sociais. Então, vou mostrar alguns casos disso para vocês, mas só fazendo um overview aí do que está acontecendo. Aqui o Sérgio Nemer, um outro colega que a gente tem do Rio, né, sempre compartilhando uma série de informações. Mas voltando a pacientes, a estratégia ventilatória, eu acho que é extremamente importante falar desses diferentes fenótipos. Eu acho que todo mundo já deve ter lido esses trabalhos, né? O professor Luciano Gattinoni, conversando com vários colegas que estavam tendo vários pacientes com Covid-19 na Itália, ele conseguiu identificar esses 2 diferentes fenótipos. O fenótipo tipo low e o fenótipo tipo high. O que tem em comum nesses 2 pacientes é que eles têm uma hipoxemia extremamente grave, e essa hipoxemia grave não necessariamente se deve ao fato da perda de aeração e da consolidação que a gente vê nas unidades alveolares desses pacientes. Se a gente olhar aqui, esse paciente, o fenótipo tipo low, quase não tem
consolidação, quase não tem colapso, e mesmo assim ele tem uma hipoxemia refratária extremamente grave. E isso, obviamente, se dá por conta de toda essa vasoplegia que é causada pelo vírus. Essa vasoplegia, então, ela se deve a uma alteração do endotélio dos capilares alveolares e dos capilares extraalveolares. A gente perde o nosso mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipoxêmica, então a gente perde uma defesa do nosso organismo, e aí a gente passa a ser muito mais sensível à hipoxemia do que o normal acontece. Então, só lembrando, vasoconstrição pulmonar hipóxica é um mecanismo de defesa que a gente tem, foi herdado dos peixes, né? Então, toda vez que você tem uma área no pulmão que não está bem ventilada, os vasos se contraem para tentar redistribuir o fluxo sanguíneo para uma região que está bem ventilada. A gente chama isso de vasoconstrição pulmonar hipoxêmica. Quem vai para altas altitudes consegue sentir isso na pele, porque como o ar é muito rarefeito, você tem pouco oxigênio, os vasos se contraem. A consequência disso, além de evitar que a gente fique hipoxêmico ou minimizar a hipoxemia, é que eu tenho hipertensão arterial e eu posso fazer edema agudo, isso em alta altitude chama edema agudo de alta altitude, e aí a gente tem uma série de problemas. Mas voltando aos fenótipos, vamos pegar o fenótipo low. Então esse low é porque ele tem uma baixa elastância, ou seja, ele tem uma complacência muito próxima de um pulmão normal. Em média, a complacência de um pulmão normal é de 1 ml por quilo de peso predito. Então, se você pegar um paciente que tem 70 quilos de peso predito, teoricamente a complacência dele deveria ficar em 70 ml por centímetro de água. Esses pacientes com insuficiência respiratória aguda, eles ficam aí com uma média de 50 a 55 ml por centímetro de água de complacência. Além disso, eles têm uma baixa relação ventilação-perfusão, têm uma baixa recrutabilidade pulmonar e eles respondem muito pouco ao aumento de PIP. Né? Então, por isso, esse epônimo de low que ele recebe aqui. E o mais importante, de novo, ele também tem essa perda da vasoconstrição pulmonar hipoxêmica, o que acaba, então, piorando a vasoconstrição. O outro fenótipo que a gente tem é o fenótipo high de high elastância, ou seja, aqui ele tem uma baixa complacência pulmonar, ele tem um alto shunt pulmonar, por isso ele tem uma troca gasosa ruim, ele tem uma alta recrutabilidade, ou seja, ele responde melhor a PIPs mais altas, ele responde melhor às estratégias convencionais de ventilação mecânica aplicadas para simples conforto respiratório agudo. Então, de acordo com essa publicação, o fenótipo high, ele é muito mais parecido com pacientes com insuficiência respiratória aguda, e o fenótipo low, ele já é bem diferente, por conta dessa diferença, as estratégias para ventilar esses pacientes são bem diferentes. Uma outra coisa importante que foi aparecendo, a gente foi descobrindo isso, foram os eventos tromboembólicos, né? Todos esses dois fenótipos, eles acabam cursando com fenômenos tromboembólicos por conta de alterações da cascata de coagulação. Isso pode causar desde uma microembolia pulmonar, que a gente quase não consegue enxergar, até trombos maiores, mas o fato é que esses microtrombos acabam prejudicando significativamente a troca gasosa. Né? Então, a gente já cansou de ver colegas relatando que estava com o seu paciente lá ventilando, mantendo uma FI de 50%, uma PIP de 10, 12, de repente tudo piora. Né? Aí quando você vai ver, era uma embolia pulmonar que acabou acontecendo. Né? Então, vários trabalhos, esse é um dos trabalhos que mostrou isso, feito aí no Brasil, né, mostrando essa alteração de coagulação e esses eventos tromboembólicos. Mas uma coisa que é importante a gente entender, então esses dois fenótipos, eles podem se apresentar em pacientes diferentes, então eu posso ter um paciente que tem um fenótipo tipo low e o outro paciente que tem um fenótipo tipo high, e aí eu vou agora individualizar a assistência ventilatória baseado nesses fenótipos. Mas uma outra coisa extremamente importante, que foi isso que o grupo do professor Luciano Gattinoni chamou a atenção, foi que eu posso ter os dois fenótipos no mesmo paciente. Então fica aquela dúvida, se são fenótipos diferentes ou simplesmente uma evolução da própria doença. Quando eu quero dizer isso, então eu posso pegar um paciente que inicialmente ele se apresenta com fenótipo low, porque ele tem uma complacência muito perto da complacência normal, extremamente hipoxêmico, e que com o passar do tempo e da estratégia que a gente está usando para tratar esse paciente, ele pode acabar evoluindo para um fenótipo high. Foi exatamente isso que o professor Luciano Gattinoni descreve nessa publicação do Intensive Care Medicine. Esse paciente com fenótipo low, ele estava
em oxigenoterapia por máscara de Venturi com uma fração inspirada de 80%, foi colocado em ventilação mecânica não invasiva. Em ventilação mecânica não invasiva, ele não teve uma melhora clínica, ficou em ventilação mecânica não invasiva por 7 dias e acabou evoluindo para esse fenótipo high. Ou seja, ele teve um aumento da lesão pulmonar, uma piora da troca gasosa, e isso por conta do alto drive respiratório que esses pacientes acabam desenvolvendo por conta da hipoxemia e por conta da evolução da lesão no próprio pulmão, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eu queria chamar a atenção disso antes de tudo, que é esse conceito que, teoricamente, ele é novo. A gente escreveu isso em 2013, 2015, que é a lesão pulmonar infligida ou causada pelo próprio paciente, Patient Self-Inflicted Lung Injury, ou seja, é uma lesão causada pelo esforço muscular do paciente. Então, você coloca o seu paciente ou numa ventilação mecânica não invasiva, ou você deixa ele invasiva, mas no modo espontâneo, parece que tudo está melhorando, mas com o passar do tempo o pulmão vai piorando nesse paciente, porque o paciente está lesando o próprio pulmão, né? Alguns trabalhos foram publicados sobre isso. Isso acontece porque toda vez que eu vou contrair a musculatura respiratória, eu tenho uma diminuição da pressão pleural. A diminuição da pressão pleural causa um aumento da pressão transpulmonar. Então, se eu for medir a pressão transpulmonar em ventilação mecânica controlada de um paciente totalmente sedado, e for medir a pressão transmural ou estimar a pressão transmural ou transpulmonar, na verdade, ela é sempre menor do que quando eu estou em ventilação espontânea. Se eu tirar a sedação desse paciente que vocês estão vendo e deixar ele contrair a musculatura respiratória, agora eu vou ter uma pressão pleural negativa e que dispara o ventilador mecânico que manda a mesma pressão positiva. Ou seja, a minha pressão transpulmonar agora é muito maior. Esse aumento da pressão transpulmonar pode acarretar essa lesão que a gente está vendo aí, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou, isso é Blue Journal 2013, né? Eu vou mostrar a parte só do paciente. Então, o que acaba acontecendo é isso daqui. Então, a gente usou impedância elétrica para medir, só mostrando para vocês entenderem aí, depois eu posso mostrar de novo o que acontece com esse paciente. Então, o paciente pós-operatório de uma cirurgia torácica, na UTI respiratória do Hospital das Clínicas, em ventilação mecânica controlada, sedado, sem disparar o ventilador mecânico, ventilação normal. Agora, olha o que acontece quando a gente diminui um pouco a sedação, esse paciente passa a disparar o ventilador mecânico, né? O padrão, a distribuição da ventilação muda. A gente nota, então, agora um deslocamento da ventilação da região anterior para a região posterior. Isso acaba aumentando regionalmente o volume corrente nessa região, a pressão também ali é muito maior, e nessa região agora eu acabo recebendo um volume de mais ou menos 15 ml por quilo de peso predito, mesmo no ventilador mecânico estando ajustado 6 ml por quilo de peso predito. Isso obviamente que acaba lesando esse pulmão, eu tenho toda uma inflamação e acaba lesando. Isso daqui é uma paciente que a gente teve alguns anos atrás, aí em São Paulo também, pressão controlada, sedada, com uma relação PO2 e FO2 de 102. Essa paciente não ficou bem adaptada à ventilação controlada, teve que ir para pressão de suporte. Em pressão de suporte, a relação PO2 e FO2 dobrou, foi para 240, todo mundo ficou super contente. Mas olha a tomografia computadorizada, o que aconteceu, né? Aqui acho que o vídeo não vai rodar, mas se vocês observarem aqui, ó, a gente não precisa do vídeo, a gente está vendo enfisema de subcutâneo. Essa paciente acabou evoluindo com barotrauma por conta do esforço muscular que ela estava desenvolvendo, ou seja, uma lesão pulmonar induzida pelo próprio esforço dessa paciente, né? Então, isso que foi demonstrado. Então, cuidado, eu posso ter no mesmo paciente esses dois fenótipos. E o que acaba levando a mudança de um fenótipo para o outro pode estar associado a uma estratégia ventilatória inadequada, e que nem sempre a gente consegue identificar à beira do leito, porque os marcadores que a gente tem, como troca gasosa, volume corrente, medida de mecânica, eles estão dissociados de tudo isso que a gente está vendo aqui. Isso aconteceu, de fato, em grandes estudos. Então, isso, para quem se lembra, é o Florari, um estudo feito em 2013, publicado no New England, que comparou pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica ventilados em catéter nasal de alto fluxo versus pacientes ventilados em ventilação mecânica não invasiva. Chamou atenção na época que aqueles pacientes que foram ventilados em não invasiva morreram significativamente mais do que os pacientes em catéter nasal de alto fluxo. Por que isso aconteceu? Os autores não souberam explicar. O editor, um dos revisores, no seu editorial, sugere que provavelmente aconteceu uma lesão pulmonar induzida pela ventilação
por conta do volume corrente mais alto gerado durante a não invasiva. E, obviamente, que isso aconteceu porque o esforço muscular do paciente é muito mais alto, né? Então, isso é extremamente importante. E a pergunta que se faz, olha, Beraldo, eu não tenho tomografia, não tenho nada. É simples. A gente vai ter que calcular a mecânica. O fenótipo tipo low, ele tem uma complacência muito mais alta do que a esperada para um paciente hipoxêmico como esse daqui. Uma complacência na média de 50 a 55 ml por centímetro de água. Enquanto que o fenótipo high, ele já tem uma complacência muito mais baixa, em torno de 20, 30 ml por centímetro de água. Então, você está lá na sua UTI, você não tem nada disso, você vai precisar de... Você simplesmente tem que medir a complacência pulmonar do seu paciente. Mediu a complacência pulmonar do seu paciente, você consegue separar o fenótipo tipo low do fenótipo tipo high. E aí você vai ajustar todas as estratégias ventilatórias. Então, num cenário que a gente pode ter de estratégias ventilatórias, é ventilação mecânica protetora baseada em tabela PiPFO2, manobras de resgate como posição prona, manobra de recrutamento alveolar e membrana de oxigenação extracorpórea. Falando um pouco de ventilação mecânica não invasiva, vamos ver se esse vídeo vai rodar. Isso aqui é só para a gente lembrar, isso aqui são as UTIs na Itália, onde grande parte dos pacientes ficaram em ventilação mecânica não invasiva. Aqui agora tem toda uma discussão como usar, teve toda uma discussão, mas o fato é que o mundo todo teve que usar a ventilação mecânica não invasiva por conta da escassez de ventiladores mecânicos invasivos, né? Então, você está vendo aqui pacientes que estão quase tendo que ir para intubação, porque não estão respondendo adequadamente à ventilação mecânica não invasiva. Então, uma coisa extremamente importante, falando inicialmente de ventilação mecânica não invasiva, a gente tem que identificar se o nosso paciente está respondendo ou não à ventilação mecânica não invasiva para decidir se continua em não invasivo ou se não continua em não invasivo. Uma das coisas que foi muito discutida era o fato de você usar não invasiva e isso poder aumentar a transmissão do vírus por conta dos aerossóis. Isso tudo se deve por conta dessas publicações, essa talvez seja a principal delas, que mostrou isso na pandemia de H1N1 em 2009, 2008, e também mostrou que a grande maioria dos pacientes que foram para não invasiva tiveram que ir para ventilação mecânica, que estavam em não invasiva, tiveram que ir para ventilação mecânica invasiva. Isso é um ponto importante que quando a gente olha para a maioria dos trabalhos, conversa com a maioria dos colegas e vai olhar o que está acontecendo nas UTIs, em torno de 80% daqueles pacientes que estavam em ventilação mecânica não invasiva acabam tendo que ir para ventilação mecânica invasiva. E aí a pergunta que se faz é se ele está indo num momento onde ele está menos pior ou não, né? Então, isso tudo vale a pena. Então, existiu uma proposta, vários centros de terapia intensiva estão fazendo isso, que é fazer um teste de ventilação mecânica não invasiva por um período curto de 30 minutos. Você observa se o paciente tem melhora dos sinais e sintomas. Se ele não tiver melhora dos sinais e sintomas, você opta por fazer uma intubação para esses pacientes, né? Enfim, tem um editorial do Tobin, que acabou de ser publicado ontem no Blue Journal, que questiona um pouco isso, mas é o que a gente está mostrando. O uso do catéter nasal de alto fluxo também é uma opção, talvez tão boa quanto até melhor do que a ventilação mecânica não invasiva. Alguns índices que a gente pode se guiar, o ROX Index, para identificar se o paciente está respondendo bem à terapia de alto fluxo ou não. E isso pode ajudar a gente a evitar uma intubação tardia e com quadro pior desses pacientes. Então, o mais importante, inicialmente, você tem o seu paciente, você ainda não sabe o fenótipo que ele é, mas você vai começar a tratar ele, fazer um teste rápido para ventilação mecânica não invasiva ou para catéter nasal de alto fluxo, para evitar uma intubação tardia e uma piora do quadro desse paciente, né? Uma outra coisa que tem sido bem discutida, e agora a gente tem um pouco de evidência, é o uso de posição prona em pacientes em respiração espontânea, em não invasiva ou em catéter nasal de alto fluxo, né? Então, na sexta-feira passada, saiu 2 trabalhos importantes, apesar da amostra pequena, todos os 2 do JAMA, mostrando que durante o uso da posição prona em ventilação espontânea, existe uma melhora da saturação periférica de oxigênio, da relação PO2 e FO2, da frequência respiratória que diminui, do esforço do paciente que melhora, mas quando você volta esse paciente para supino, muito disso se perde, né? Alguns pacientes
mantêm essa melhora, outros pacientes não. Então, você tem pacientes que respondem, pacientes que não respondem, e a gente ainda não sabe muito bem o efeito disso no que diz respeito a diminuir a intubação desses pacientes e como que isso acaba modulando o desfecho desses pacientes, né? Então, tem um editorial do Laurent Brochat, que faz exatamente essa pergunta: usar prona em pacientes em ventilação espontânea tem um impacto melhor, previne a intubação desses pacientes, pode minimizar uma série de coisas. Então, se a gente começar a observar, tem uma série de perguntas que a gente ainda não consegue responder, porque não tem evidência na literatura e porque está todo mundo aprendendo com essa doença nova, que é o Covid-19, né? Alguns estudos randomizados e controlados em andamento para responder essa questão sobre o uso de posição prona durante ventilação espontânea associada não invasiva ou a catéter nasal de alto fluxo. E eu acho que daqui a alguns dias a gente vai ter uma resposta melhor para tudo isso. Mas o fato, de novo, que é mais importante quando a gente for falar de suporte ventilatório, seja ele invasivo, seja ele não invasivo, é tentar minimizar isso que todo mundo conhece muito bem, que é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Isso tudo, se a gente fizer um suporte ventilatório que não está adequado, não está individualizado para o paciente, isso pode piorar o quadro do paciente, aumentando a morbidade e, obviamente, impactando na sobrevida desses pacientes, né? Isso já teve vários nomes, né? Volotrauma, barotrauma, telectrauma, ergotrauma, enfim. Mas isso é o que a gente deve evitar. Então, todo o suporte ventilatório ele é baseado em aplicar uma estratégia protetora para esses pacientes. Quando a gente fala estratégia protetora, algumas a gente vai discutir aqui. Então, a minha proposta, e vários lugares estão fazendo isso, na verdade a proposta não é minha, é o que a literatura mostra, é de usar uma estratégia protetora de ventilação mecânica, começando baseado na estratégia do ARDSNet, que usa uma tabela PIP-FO2, volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, pressão de platô menor do que 30,28 centímetros de água, e com o objetivo de manter uma PO2 bem mais conservadora, entre 55, 60, 80, uma saturação entre 90 e 95%. Né? Então, só relembrando como é que essa tabela funciona, então vamos imaginar que você está admitindo um paciente, vocês não sabem se é o fenótipo low ou se é o fenótipo high, então você vai ter que estabilizar o paciente, ele acabou de ser intubado, então o que você vai fazer? Use essa tabela. Começa, por exemplo, com uma PIP de 12, uma fração inspirada de oxigênio de 70%, e o objetivo nessa tabela é manter uma saturação periférica de oxigênio entre 90% e 95%. Aqui vocês podem ver que está 88% e 92%, porque era o valor original do estudo do ARDSNet. Eu vou mostrar o porquê que isso está mudando agora. Se o seu paciente estiver mantendo uma saturação acima de 95, por exemplo, 96, 97, você vai andando nesse sentido na tabela. A tabela é super fácil de você usar. Então, você ajusta o volume corrente de 6 ml por quilo, platô menor do que 30, 28 centímetros de água, e vai se guiando pela oximetria ou pela gasometria arterial. Em contrapartida, se o seu paciente estiver mantendo uma saturação abaixo de 90%, você vai ter que andar no sentido contrário da tabela. Beraldo, por que nós estamos começando falando de estratégia baseada em tabela PIP-FO2? Por conta do estudo do ART. Né? Esse é o maior estudo randomizado controlado que a gente tem sobre estratégia protetora de ventilação mecânica em pacientes com insuficiência respiratória aguda, que foi comparar esse tipo de estratégia usando a tabela PIP-FO2 com a estratégia de manter o pulmão aberto usando recrutamento alveolar. O estudo foi feito no Brasil, capitaneado no Brasil, mas feito em mais 8 diferentes países, com 120 UTIs, onde o resultado todo mundo conhece, mas é que aqueles pacientes que foram ventilados com essa tabela PIP-FO2, eles morreram significativamente menos do que aqueles pacientes que foram ventilados com manobra de recrutamento alveolar. Tem uma série de críticas ao estudo, eu não vou entrar no mérito agora, mas por isso a proposta de usar uma tabela PIP-FO2 inicial. Pois bem, vamos agora entender a resposta dos dois fenótipos a essa tabela PIP-FO2. Tá? Eu vou começar pelo fenótipo low. Né? Então, o que acontece quando eu tenho um paciente com fenótipo low e tento aplicar a tabela PIP-FO2 nesse paciente? Então, levando em conta tudo isso, alteração da perfusão por conta da vasoplegia, uma complacência próxima do normal, baixa recrutabilidade, baixa relação ventilação-perfusão e baixa resposta a PIP. Só lembrando que esses pacientes são extremamente hipoxêmicos. Então, seria extremamente hipoxêmico, quando eu olho para a tabela PIP-FO2, eu vou ter que aumentar a fração inspirada de oxigênio.
Então, provavelmente, eu vou sair daquele PIP inicial de 12, 14 e vou começar a andar no sentido em aumentar a fração inspirada de oxigênio na tabela. Obrigatoriamente, se eu aumento a FO2 da minha tabela, eu tenho que aumentar a PIP. Uma vez que eu aumento a PIP nesse pulmão que tem uma complacência mais alta, perto de uma complacência normal, eu acabo gerando uma hiperdistensão pulmonar. Então, isso aqui é uma imagem de tomografia por impedância elétrica que mostra exatamente isso, né? Áreas do pulmão que estão hiperdistendidas porque eu estou usando uma PIP muito mais alta. O que acontece quando eu causo essa hiperdistensão? Eu acabo gerando um efeito espaço morto que acaba aumentando o CO2 e que, contrapartida, diminui a minha PaO2. Ou seja, eu pioro a troca gasosa desse meu paciente e aí é aquela coisa, a gente começa a ficar mexendo no ventilador, sobe a PIP, não melhora, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, o que pode acontecer é isso, então é isso que o grupo do professor Luciano Gattinoni chama atenção. Você tem um paciente do fenótipo low, cuidado. PIPs mais altos para esses pacientes não funcionam, porque eles têm essa resposta que a gente está vendo. Eles acabam hiperdistendendo, fazendo mais efeito espaço morto, aumentando o CO2 e diminuindo a PaO2. Então, o que eu devo fazer aqui agora para tentar minimizar isso tudo, né? Isso daqui acaba gerando mais vire. Uma outra coisa importante, toda vez que eu uso uma PIP mais alta nesse pulmão, que tem uma complacência próxima do normal, eu acabo transmitindo mais a pressão pleural para o mediastino. Eu acabo tendo mais efeito hemodinâmico por conta da ventilação mecânica nesses pacientes, por conta da complacência ser mais alta nesses pacientes. Quanto maior a complacência, maior a transmissão da pressão pleural para o mediastino e maior a repercussão hemodinâmica que eu tenho. Então, você imaginar que esses pacientes têm uma vasoplegia, não só de vasos pulmonares, mas pode ter vasoplegia de vasos, de outros vasos arteriais, eu posso impactar mais ainda a hemodinâmica desses pacientes. Então, uma das propostas que surgiu, e ela parece fazer muito sentido, é você dissociar, separar essa tabela. Então, você vai ajustar só FO2, e ajustar FO2 você vai ter como objetivo manter uma saturação entre 90% e 96%, e a PIP você vai ajustar baseado na driving pressure ou na mecânica do sistema respiratório. Vamos olhar primeiro o ajuste da FO2. Por que eu vou ajustar a minha FO2? Então, ou seja, eu vou botar a menor FO2 possível para manter uma saturação entre 90% e 96%. Por que esse target, 90% e 96%? Ah, o Beraldo está criando isso. Não. Esse foi um estudo recente publicado esse ano no New England sobre o uso de terapia de oxigênio conservadora e liberal para pacientes com insuficiência respiratória aguda, com desconforto respiratório agudo. E o resultado mostrou que aqueles pacientes que tiveram o uso de oxigênio terapia liberal, ou seja, que usava uma FO2 para manter uma saturação acima de 95%, esses pacientes morreram menos do que os pacientes que usaram uma terapia conservadora, ou seja, manter uma saturação entre 88% e 92% não teve vantagem, e além de tudo, existiu uma série de pacientes que evoluíram com eventos adversos graves em maior número nesse grupo, ou seja, eles tiveram mais isquemia mesentérica. Então, por isso que aqui agora o objetivo é a gente manter essa saturação baseada nesse estudo. Se a gente olhar para o estudo original do ARDSNet, o ARMA-1, a saturação original era de 88% a 93%. Mas por conta desse estudo publicado esse ano, a gente muda esse target aqui. Então, separa, ajusta FO2 para manter uma saturação entre 90% e 96%. E a PIP agora, eu vou ajustar baseado na mecânica do sistema respiratório, para manter a minha driving pressure o menor possível. Driving pressure, todo mundo se lembra, em volume controlado é a pressão de platô menos a PIP, em pressão controlada é a pressão na via aérea menos a minha PIP, né? Então, o ideal é medir driving pressure em volume controlado, porque a gente faz uma pausa e garante que o fluxo respiratório está em zero, né? A história da driving pressure vem desse estudo do Marcelo Amato, onde ele mostrou que de todas as variáveis que a gente ajusta no ventilador mecânico, a que mais tem impacto na mortalidade do paciente é exatamente a driving pressure. Driving pressure modo que 14, 15 centímetros de água está diretamente relacionada com uma piora do prognóstico, com o aumento da mortalidade desses pacientes. Então, o que a gente vai fazer? Uma mini titulação da PIP. Então, a gente vai pegar a PIP, vai lá para o final da tabela, na PIP de 24, tá? E vai vir titulando, diminuindo progressivamente a PIP, 24,
22, 20, 18, 16, 14, 12, 10 e 8. Né? Vai colocar em volume controlado, ajusta o volume corrente de 6 ml por quilo, uma pausa entre 0,3 e 0,5 e vai fazendo essa titulação decremental. Então, durante a titulação decremental, a gente vai observar o comportamento da driving pressure. Então, esse é um exemplo para a gente ver. Estou na PIP de 24, tá? A FI aqui eu estou ajustando para manter aquela saturação entre 90 e 96. Fui lá e medi a driving pressure no ventilador, minha driving pressure de 18. Está alta. Por quê? Porque está acima daqueles 15 centímetros de água. Baixei para 22, a driving pressure começa a cair. 20, 18, 16, 14, 12, a driving pressure começa a subir. Vocês estão vendo? Então agora eu tenho uma curva, eu tenho esse comportamento da minha driving pressure, então eu vou ajustar minha PIP da seguinte forma, eu vou pegar a menor PIP que eu obtive com a menor driving pressure. Nesse exemplo aqui, 14 centímetros de água de PIP. Então, agora eu já consegui titular a minha PIP. Então, eu vou voltar para o meu paciente, se ele está precisando de uma FI de 100%, eu posso colocar a FI em 100% e a minha e a minha PIP fica em 14 centímetros de água. Tudo bem? Porque agora eu titulei e encontrei isso daqui. Vamos observar agora o comportamento do fenótipo high usando a tabela PIP-FO2. Tá? Então, é conhecido, é sabido que esses pacientes têm um comportamento muito parecido com pacientes com desconforto respiratório agudo, então ele responde razoavelmente ou até bem essa tabela PIP-FO2, mesmo o racional que a gente vai usar, manter uma saturação entre 90 e 96, acima disso eu ando nesse sentido na tabela, abaixo disso eu ando nesse sentido na tabela. Sempre lembrando, mantendo um volume corrente de 6 ml por quilo e uma driving pressure menor do que 15 a 16 centímetros de água. Tá? A outra coisa importante, isso foi um trabalho publicado em 2007, mesmo nesse fenótipo que a gente está vendo, que é o fenótipo low, que é muito parecido com o paciente com desconforto respiratório agudo, cerca de 53% desses pacientes que têm síndrome de desconforto respiratório agudo, mesmo usando a tabela PIP-FO2, eles não ficam protegidos. Então, olhem aqui, 47% a 50% dos pacientes, quando ventilados usando a tabela PIP-FO2, eles ficam dessa forma. Então, eles ficam, essa área azul são áreas de pulmão normalmente aeradas, esse paciente fica protegido. Agora, se eu tenho esse outro paciente, que também é um paciente típico de síndrome de desconforto respiratório agudo, e faço a mesma estratégia, eu acabo tendo agora no pulmão esses vários pontos vermelhos, que são hiperdistensão pulmonar, porque agora eu tenho um pulmão funcional muito menor. O pulmão funcional em azul, nesse caso, é desse tamanho, ele é maior do que nesse caso. A gente chama esse pulmão funcional de baby lung. Quanto menor o baby lung, menor tem que ser o volume corrente. Então, essa estratégia, ela acaba não protegendo todo mundo, e a gente vai ter que identificar isso e individualizar. Qual a melhor forma de ver isso? Através da driving pressure de novo. Se eu tenho uma pressão de platô maior do que 30, ou, desculpa, uma driving pressure maior do que 15 a 16, provavelmente o que está acontecendo nesse paciente é isso daqui. Né? Então, eu vou ter um grupo de pacientes que, usando a tabela PIP-FO2, ele fica protegido e eu consigo usar até parâmetros mais baixos na tabela, mas eu vou ter um outro grupo de pacientes, mesmo usando a tabela PIP-FO2, eles não estão protegidos porque eu preciso, de novo, de frações inspiradas de oxigênio mais altas, e a PIP mais alta dessa combinação acaba gerando essa hiperdistensão. Então, aqui, o ideal, de novo, é a gente fazer a mesma coisa, individualizar o ajuste da FO2 da tabela com o ajuste da PIP. Então, inicialmente, a gente coloca o paciente usando a tabela PIP-FO2, mas depois a gente tem que separar esses dois componentes, o ajuste da FO2 baseado na saturação periférica e o ajuste da PIP, e a proposta aqui é se basear na menor driving pressure para esses pacientes aqui. Exatamente isso que a gente está vendo. Tá? Uma outra coisa é o uso de posição prona para esses pacientes. Então, a gente está evoluindo nas estratégias. Esse daqui é um paciente do Sérgio. Eles estão colocando para pronar, né? Então, a gente vai tentar entender agora um pouco o que acontece com a posição prona nesses dois fenótipos. Qual é a recomendação da literatura e dos guidelines para fazer posição prona em COVID-19? É a mesma para síndrome de desconforto respiratório agudo. Se o paciente está numa estratégia protetora, você coleta uma gasometria arterial, tem uma relação PO2 a FO2 menor do que 150, você pode
colocar em posição prona. Por que menor do que 150? Por conta do estudo do ProServa, que mostrou uma diminuição da mortalidade neste grupo de pacientes. Se a gente pegar os outros trabalhos que a gente tem, pacientes que têm uma relação PO2-FO2 maior do que 150 e são colocados em prona, eles não têm nenhum benefício de serem ventilados em ventilação prona, igual a gente está vendo. Então, eu vou avaliar os efeitos da ventilação prona no fenótipo RAI, que é o paciente com características típicas de síndrome de desconforto respiratório agudo. Aqui eu vou passar rápido, é só uma perspectiva sobre posição prona, né? De novo, os italianos, de novo, o professor Luciano Gattinoni é um dos pioneiros em uso de posição prona, mostrando que toda vez que eu coloco o paciente em posição prona, eu melhoro a troca gasosa desse paciente, melhoro a distribuição do colapso no tecido pulmonar. Esse é o primeiro estudo randomizado controlado, isso há 20 anos atrás, né? Aqui ele não encontrou diferença em sobrevida em ventilar o paciente em supino ou em prona, aqui a limitação foi apenas 6 horas de prona, e aqui o estudo do ProServa. O ProServa foi publicado em 2013, e o que chama atenção aqui, o que foi diferente é que os pacientes ficaram em posição prona por pelo menos 16 horas consecutivas. Então, existe uma agonia toda, porque é muito tempo de prona, e além de ficar em posição prona, o que teve de diferente dos outros estudos é que teve uma estratégia protetora associada. Então, eles usaram também a tabela PIP-FO2 para ajustar aí a PIP-FO2 do mesmo jeito do estudo do ARDS-NET, pressão de platô menor do que 30, 28, uma frequência respiratória para manter o pH entre 7,20 e 7,45. O que chamou a atenção foi esse resultado, uma diminuição na mortalidade em quase 50%. Mortalidade dos pacientes ventilados em supino, 32%. Mortalidade dos pacientes ventilados em prona, 16%. Talvez o melhor resultado terapêutico que a gente tem para pacientes com desconforto respiratório agudo. Então, vamos pegar o perfil RAI. Isso aqui é a imagem do perfil RAI em supino, e o que acontece quando eu coloco esse paciente em prona? Eu tenho uma redistribuição do colapso pulmonar, que eu vou mostrar para vocês, só para explicar rapidamente um pouco da prona, vem de estudo experimental, a gente publicou um pouco desses resultados, vocês podem, e depois quiser olhar, mas olha só, isso aqui é um porquinho com quadro de insuficiência respiratória aguda, assim, desconforto respiratório agudo em supino e em prona. Notem que quando eu mudo de supino para prona, eu acabo redistribuindo o colapso que está na região dorsal e ele vai para a região ventral. Depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, olha a PO2 arterial, ela vai de 112 para 375. Mas a quantidade de colapso no pulmão praticamente é a mesma. Então eu não tenho uma melhora da troca gasosa porque eu tenho recrutamento das unidades alveolares. Então agora é o importante de entender posição prona e como ela funciona para cada um dos fenótipos, depende de como a perfusão pulmonar está acontecendo. Nesse modelo experimental, o que acontece é que quando eu coloco o porquinho em prona, eu redistribuo a perfusão para a região ventral, porque a ventilação e a telectasia, eu redistribuo o colapso pulmonar para a região ventral, porque o colapso é gravidade dependente, assim como a ventilação. Mas quando eu olho para a perfusão, essa tomografia que vocês estão vendo do lado direito aqui é uma tomografia computadorizada de perfusão, o que a gente vê é que a perfusão ela fica sempre no mesmo lugar. E aonde tem mais perfusão é na região dorsal. Isso em nós, seres humanos, e em nós, mamíferos. Tá? A distribuição da perfusão ela não é gravidade dependente. Né? Então, o que acaba acontecendo é que quando eu coloco o paciente com esse perfil RAI em prona, eu acabo separando o colapso pulmonar da perfusão pulmonar. Então, eu tenho agora uma atelectasia hipoperfundida. Ou seja, não ventila, mas também não perfunde. Isso não impacta na troca gasosa, não impacta na relação ventilação-perfusão. Então, eu tenho uma melhora significativa da relação PO2-FO2. Tá? Então, tem vários estudos mostrando essa história da perfusão pulmonar não ser gravidade dependente. Eu vou passar aqui rápido o porquê disso. A gente ainda não sabe muito bem, mas o fato é que os vasos da região dorsal produzem mais óxido nítrico, isso diminui a resistência vascular pulmonar, isso mantém um fluxo pulmonar muito maior ali e sempre garantindo uma maior oferta de sangue naquela região. Então, toda vez que eu prono esse paciente, o que acaba acontecendo é que eu tenho agora uma atelectasia que migra para uma região pulmonar de hipoperfusão. Isso melhora a troca gasosa e esse paciente responde super bem à posição prona. Se eu estou usando prona associado a uma estratégia protetora, por exemplo, a tabela PIP-FO2,
como eu melhoro a troca gasosa, eu vou poder começar a diminuir a fração inspirada de oxigênio, acabo diminuindo a PIP no ventilador mecânico e esse paciente tem uma ótima resposta durante a posição prona. Agora, o que acontece quando eu coloco o fenótipo low em posição prona, né? Isso é uma coisa que os italianos chamaram a atenção. Quando eu falo os italianos, o grupo do professor Luciano Gattinoni, aqui os chilenos já tinham mostrado isso. O que acontece é que com pneumonia gripal, ela não é gravidade dependente, né? A lesão intersticial que a gente tem, ela não é gravidade dependente e isso tem um impacto importante na resposta. Então, a gente está vendo aqui, isso é um estudo sobre recrutabilidade entre prona e supina, né, com tomografia computadorizada, onde eles mostraram que, independente se botar o paciente, mudar de supino para prona, a troca gasosa não muda, e ela não muda provavelmente porque esses pacientes que têm insuficiência respiratória gripal, a lesão da insuficiência respiratória ela é não gravidade dependente. Deixa eu mostrar isso melhor para vocês. Então, aqui eu tenho um paciente com Covid-19. Essa é uma tomografia computadorizada, onde a gente consegue ver lesões por vidro fosco na tomografia computadorizada, a gravidade, o efeito da gravidade, né? Então, se fosse gravidade dependente, já está tudo na região dorsal, igual está aqui. Vou supinar, pronar esse paciente. O que eu esperaria, se a lesão dele fosse gravidade dependente, é que ela fosse para a região ventral. Mas olha só o que acontece, ela não é gravidade dependente. Ela fica no mesmo lugar. Como ela não é gravidade dependente, ela fica nessa região dorsal que anatomicamente recebe mais sangue. Ou seja, mesmo mudando de supino para prona, eu mantenho uma hiperperfusão nessas lesões desse paciente. Isso não muda a ventilação-perfusão, então isso acaba mantendo uma área não aerada muito perfundida, o que acaba corroborando significativamente por uma piora da relação ventilação-perfusão e uma piora da troca gasosa. Se eu estou usando a tabela PIP-FO2, coloco em prona, esse paciente continua hipoxêmico, não responde, eu tenho que aumentar a fração inspirada e, ao mesmo tempo, aumento a PIP. Se eu aumento a PIP, lembra, esse paciente tem uma complacência perto do normal, eu acabo aumentando a hiperdistensão, o que acaba aumentando o espaço morto e pode piorar a troca gasosa. Isso é aqui os trabalhos do professor Luciano Gattinoni está mostrando, mas olha só que interessante, né? Mesmo estando aqui nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado alguns casos, alguns colegas têm entrado em contato. Esse é um caso que eu fui autorizado a mostrar para vocês, esse é o WhatsApp. Então, é um paciente que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que evoluiu com Covid-19, é um fisioterapeuta, chefe de um serviço, tá? Ele acabou evoluindo com quadro de insuficiência respiratória aguda para o Covid-19, e olha só para vocês verem, essa é a tomografia computadorizada desse paciente. Se a gente olhar para a tomografia computadorizada, tipicamente ele é um paciente com fenótipo low, porque ele não tem consolidação na região dependente do pulmão, né? Então, é uma tomografia típica de um paciente no início da lesão. – 75 kg de peso predito, em ventilação mecânica com 400 ml, 6 ml por quilo de peso predito. Essa é a relação PO2-FO2, uma relação PO2-FO2 abaixo de 150. Dedímero D de 0,19, então fala contra evento tromboembólico, e aí eles optaram por colocar esse paciente em posição prona. O que a gente esperaria é uma resposta muito ruim, né? Antes de pronar em ventilação mecânica, eu vou passar aqui rápido, vocês conseguem ver, a complacência desse paciente é de 58 ml por centímetro de ar. Então, complacência de fenótipo complacência de fenótipo low e imagem de paciente com fenótipo low. A gente vai pronar, o que a gente espera? Uma baixa resposta desse paciente à posição prona. Aí, quando a gente vai olhar o que aconteceu, olha só, paciente em posição prona, relação PO2-FO2, 370, FI vai para 40%, PIP mantém 12, driving pressure de 8 centímetros de água, o dedímero continua baixo. Então, por isso que eu falo, a gente está aprendendo. Se a gente fosse único e exclusivamente se guiar pelo fenótipo, talvez a gente não pronasse esse paciente, porque a gente esperaria uma resposta baixa desse paciente à posição prona. Deixa eu passar aqui.
Então, isso foi mais ou menos aí 30 minutos da gente começar essa live. Esse paciente em prona está com uma relação, depois de ficar pronado por 16 horas, voltou para supino, e agora com 11 horas em posição supina, pós-prona, tem uma relação PO2 FO2 de 250, mantém uma PIP de 12, uma driving pressure de 9, com uma FO2 de 50%. Então, esse paciente está respondendo super bem. Uma coisa que agora a gente vai ter que aprender é que o tempo de ventilação mecânica desses pacientes é maior do que o que a gente está acostumado a ver. 14, 15, 20 dias. Né? Então, a gente tem que segurar um pouco a agonia, porque fica todo mundo agoniado, porque quer ver o paciente melhorar, ainda mais se tratando de pessoas próximas, como nesse caso, e depois eu vou mostrar um outro caso mais adiante para vocês. Então, isso é interessante. Apesar dessa história dos fenótipos, deve ter algo no meio do caminho que muda a evolução, provavelmente um terceiro fenótipo, e que a gente consegue ter uma resposta melhor. Talvez seja isso que o grupo do professor Laurent Brochard conseguiu ver, essa é uma publicação que saiu no Blue Journal agora recentemente, sobre o uso de posição prona para avaliar a recrutabilidade. Então, vou passar rapidamente. Aqui em cima, os pacientes que ficavam na posição supina, e aqui os pacientes que ficaram em prona. Eles foram avaliar recrutabilidade. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, eu vou tentar ser breve para a gente não ficar muito tempo. Então, toda vez que eu tenho uma recrutabilidade boa, é que o meu paciente, quando eu aumento a PIP, a quantidade de tecido pulmonar não aerado diminui. Né? Então, uma boa recrutabilidade, essa área azul aqui. Em supino, a grande maioria dos pacientes tem uma baixa recrutabilidade, não responderam bem ao aumento da PIP. Quando os pacientes, aqueles pacientes que estavam em prona, quando se aumentava a PIP, ele respondia bem ao aumento da PIP. Né? Então, a posição prona parece que melhora a recrutabilidade desses pacientes. Uma vez que ela melhora a recrutabilidade, isso melhora a resposta do paciente à ventilação mecânica, o que pode melhorar o desfecho clínico desses pacientes. Então, falando agora um pouco do protocolo, né, esse é o estudo do ProSERVA, a gente já falou sobre isso, a associação da posição prona com a tabela PIP-FO2, então foi exatamente isso que os franceses fizeram. Toda vez que o paciente tinha uma relação PO2, FO2 menor do que 150, eles pronavam um paciente, associavam aqui agora essa mesma tabela PIP-FO2, mantinham esse paciente por 16 horas em posição prona, voltava para a posição supina, avaliava depois de 1 hora a relação PO2 e FO2, então depois de 1 hora na posição supina, coleta-se uma outra gasometria arterial desse paciente. Se esse paciente mantém uma relação PO2 e FO2 maior do que 150, ele segue em posição supina. Caso contrário, se a relação PO2 e FO2 ficar abaixo de 150, a gente tem que pronar esse paciente de novo, mais 16 horas de posição prona para esse paciente. Em média, nesse estudo, os pacientes receberam 4 ciclos de posição prona. É o que a gente está vendo mais ou menos nos pacientes com Covid-19. 4, 5, 6 ciclos de posição prona até esses pacientes terem uma resposta melhor quando em supino. Né? Então, essa é a proposta. Agora, o que a gente vai discutir com vocês é quando nada disso funciona. Usei a tabela PIP-FO2, meu paciente não respondeu. Coloquei na posição prona, o meu paciente não respondeu. O que eu faço com esse meu paciente? Né? Fenótipo high, fenótipo low. A proposta é que agora a gente falar um pouco sobre manobra de recrutamento alveolar. E qual que é o grande objetivo da manobra de recrutamento alveolar? Diferente do que muita gente imagina, não é apenas usar uma PIP mais alta, muito pelo contrário. A manobra de recrutamento alveolar ela vai te permitir individualizar ainda mais a estratégia ventilatória para os seus pacientes. Isso vem sido muito discutido nos últimos anos em ventilação mecânica. O professor Luciano Gattinoni, talvez de novo, foi um dos pioneiros a falar sobre isso. Então, eu quero mostrar isso para vocês. Isso aqui foi um paciente que a gente teve aí em São Paulo, alguns anos atrás, com insuficiência respiratória aguda gripal por H1N1. Tá? Essa tomografia computadorizada dele, ele está numa fase, se a gente pudesse classificar entre fenótipo low e high, ele está numa fase aí mais para fenótipo high, porque ele já tem uma diminuição da complacência. Então esse paciente estava com uma PIP de 16, uma driving pressure de 12, uma relação PO2 e FO2 de 77. Então a gente optou por fazer uma manobra de recrutamento alveolar nesse paciente. Complacência de 27,8, né? Então, esses dados que vocês estão vendo nessa tomografia, a gente está usando a tabela PIP-FO2, ele está exatamente nesse ponto onde eu tenho uma combinação de uma PIP de 16 com uma FO2 de 90. A gente falou, olha,
está respondendo muito pouco, ele entrou nessa zona vermelha que vocês estão vendo, que a gente sempre deve ficar alerta. Então a gente optou por fazer uma manobra de recrutamento alveolar, a gente aumentou a PIP de 5 em 5 centímetros de água, partindo de 25 até 35, e depois a gente veio fazendo uma titulação decremental da PIP. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é o comportamento do pulmão usando tomografia por impedância elétrica. Estou titulando a PIP. PIP de 25 estava muito alta. Por quê? Porque eu tenho 53% de hiperdistensão nesse pulmão. O pulmão está todo recrutado, nada de colapso, a complacência continua baixa. Vou diminuindo para 23, 21, 19. Notem que à medida que eu vou diminuindo a PIP no ventilador mecânico, eu vou aumentando progressivamente a hiperdistensão pulmonar, vou deixando o pulmão mais homogêneo. Por quê? Porque eu tenho pouca hiperdistensão e quase nada de colapso, né? Então, isso daqui é toda a titulação da PIP desse paciente. Após fazer essa titulação da PIP, a gente optou em deixar esse paciente com uma PIP de 11, onde ele tem 0% de colapso e 9% de hiperdistensão pulmonar. A complacência está em torno de 30 ml por centímetro de água, né? Então, olha que interessante. Após aplicar a manobra de recrutamento alveolar e fazer uma titulação da PIP, a gente conseguiu baixar a PIP de 16 para 11 centímetros de água. Além disso, a gente conseguiu diminuir a hiperdistensão de 27% para 9%. Ou seja, eu tenho um pulmão muito mais homogêneo. Depois de 4 ou 5 dias, a gente conseguiu estubar esse paciente e ele estava andando na unidade de terapia intensiva, né? Então, aqui é um ponto importante, eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui, porque antes de fazer uma manobra de recrutamento alveolar, o que a gente precisa de saber é se o meu paciente vai responder à manobra de recrutamento alveolar. É possível saber isso, Beraldo? Sim, é possível. A gente chama isso de recrutabilidade. De novo, o professor Luciano Gattinoni foi o primeiro a publicar isso. Isso é 2006 no New England, onde ele foi avaliar a recrutabilidade de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave por pneumonia, né? Então, olha só, isso daqui é uma tomografia computadorizada de um paciente na PIP de 5. Notem que o pulmão está todo colapsado. Quando eu falo de recrutabilidade nada mais é do que a quantidade de tecido pulmonar não aerada que diminui quando eu aumento a PIP do ventilador mecânico. Então agora vai fazer uma toma com uma PIP de 45. Notem que abre praticamente todo o pulmão. Então esse paciente é um paciente que tem uma alta recrutabilidade. Se eu fizer uma manobra de recrutamento alveolar nele, ele vai responder super bem. Notem esse outro paciente. PIP de 5, o pulmão está todo atelectasiado aqui. Vou aumentar a PIP para 45. Olha, o pulmão continua atelectasiado. E eu ganhei muito pouco aeração no pulmão. Esse é um paciente que tem uma baixa recrutabilidade. Pacientes que têm baixa recrutabilidade, se eu submeto esse paciente a uma manobra de recrutamento alveolar, eu posso piorar o quadro clínico desse paciente e posso até aumentar a mortalidade desse paciente. Então, toda vez que a gente fala de recrutabilidade, o que a gente quer é exatamente isso. É predizer a resposta do paciente à manobra de recrutamento alveolar. Isso vem sido bem discutido, tem vários trabalhos sobre isso, esse é um deles, né? Então, o que eu quero com a minha manobra de recrutabilidade? Ainda não é recrutamento, é predizer a resposta do meu paciente à manobra de recrutamento alveolar, se ele é um respondedor ou não respondedor. Se eu identifico que ele é um respondedor, eu vou e aplico a manobra de recrutamento. Agora, se eu identifico que ele é um não respondedor, não faz nenhum sentido fazer manobra de recrutamento alveolar para esse paciente. Aí eu tenho que tentar uma outra estratégia, posição prona, ECMO, enfim. Então, essa é a ideia. Esse é um estudo francês publicado no ano passado, mostrando o que acontece quando eu aplico manobra de recrutamento alveolar em pacientes que têm uma alta recrutabilidade, né? Então, eu acabo comparando pacientes que têm alta recrutabilidade, que receberam manobra de recrutamento, com aqueles que não receberam manobra. Aqueles pacientes que receberam manobra de recrutamento alveolar com alta recrutabilidade morreram significativamente menos do que aqueles que não receberam. Então, eu vou passar rápido para a gente não ficar aqui. Existem vários trabalhos na literatura mostrando isso. Esse, de novo, em Covid-19, do grupo do professor Laurent Brochard, mostrando isso. Esse é um trabalho que ele publicou antes, mostrando como eles medem essa recrutabilidade. Quando eu falo recrutabilidade, o que a gente está querendo medir à beira do leito é a resposta ao aumento da PIP, né? Então, o que acontece com esse pulmão quando eu aplico uma manobra de recrutamento alveolar? Então, eu pego um paciente com uma PIP de 18, se eu pudesse tirar uma foto e medir tudo que tem ali dentro e comparar com uma PIP de 18 depois de uma manobra de recrutamento alveolar, eu vou tentar medir o quanto de volume ou quanto de complacência esse paciente ganha. E baseado nessas informações, eu consigo avaliar se o meu paciente tem uma recrutabilidade boa ou não, tá? Então, estou passando rápido aqui.
Essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui nos Estados Unidos, um ventilador mecânico, que é para fazer isso à beira do leito, usando o próprio ventilador mecânico. Então, eu vou tentar mostrar para vocês rápido, que é super simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento da PIP de 10 até 25 e depois eu vou diminuindo de 5 em 5 até chegar em 10 de novo. Então, eu vou ter passos incrementais e passos decrementais. Então, o que eu vou comparar? Sempre os pares PIP de 10 na parte incremental com PIP de 10 na parte decremental, 15 na parte incremental com 15 na decremental, 20 na incremental com 20 na decremental. E vou medir o quanto de complacência esse pulmão ganha ou o quanto de driving pressure eu consigo diminuir quando eu faço essa manobra. Então vamos pegar aqui nesse exemplo, eu estou comparando a PIP de 20 incremental com a PIP de 20 decremental. Né? Então eu vou medir o quanto de complacência que eu ganhei, a um menos o outro, e aí então eu consigo predizer se o meu paciente tem uma recrutabilidade alta ou não. A gente acabou de submeter isso, foi aceito para a gente apresentar isso na ATS, a ATS foi suspensa, mas só quero para vocês entenderem que a gente está mostrando, toda vez que eu faço essa manobra, aqui, aumentos incrementais, e depois eu faço uma diminuição decremental, e eu pego aquela PIP onde eu obtive a maior complacência, nesse caso na PIP de 20, e eu comparo as driving pressures. Tá? Então eu vou comparar a driving pressure na PIP incremental e a driving pressure na PIP decremental. Eu vou fazer uma menos a outra. Toda vez que eu tenho uma queda da minha driving pressure maior ou igual a 4 centímetros de água, eu tenho um paciente que tem uma alta recrutabilidade pulmonar. Então, você pode fazer isso em qualquer ventilador mecânico. Tá? Então, esse é um exemplo de um paciente que tem uma alta recrutabilidade, porque eu tive uma diminuição de menos 6 centímetros na driving pressure, então ela cai, se eu aplico uma mini manobra de recrutamento alveolar, eu consigo diminuir a driving pressure desse paciente em 6 centímetros de água. Aqui um outro exemplo onde eu já não consigo fazer isso. A driving pressure diminui apenas em 2 centímetros de água. Então, de 18 ela vai para 16. Tem um paciente que tem uma baixa recrutabilidade. Tá? Manobra de recrutamento alveolar, isso aqui era um exemplo de como fazer a manobra de recrutamento alveolar. Coloco em pressão controlada, eu vou passar rápido, porque eu acho que a grande maioria de vocês já sabem. Depois eu posso disponibilizar esses slides, e aí vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Pressão controlada, eu vou começar com uma PIP aí incremental de 5 em 5 centímetros de água, posso começar de 25, 30, 35, ou eu posso começar com valores menores, e até atingir aí PIPs de 25, 30, até 35 centímetros de água. A ideia aqui é abrir esse pulmão, deixar ele mais aberto, e depois eu vou, através da titulação da PIP, buscar aquela maior homogeneidade. Como que eu faço a titulação da PIP? De novo aqui, é simples. Eu vou diminuindo a PIP de 25, 23, 21, e vou olhando a driving pressure do sistema respiratório. Desse jeito, igual vocês estão vendo. Fico 1 minuto em cada passo, olho a driving pressure, vejo aonde eu tenho a menor PIP com a menor driving pressure e vou deixar mais ou menos 2 centímetros de água acima dessa PIP. Né? É a mesma coisa se eu estivesse olhando para a complacência pulmonar, mas agora a gente está falando em driving pressure. Então, provavelmente, a menor PIP com a menor driving pressure é aquela PIP que tem a melhor complacência do sistema respiratório, e a complacência é melhor porque eu tenho pouca hiperdistensão e pouco colapso pulmonar. Né? Então, a PIP aqui para esse paciente, nesse exemplo, seria 17 centímetros de água, e eu volto aqui. Então, por que o pulmão está mais homogêneo? Porque eu tenho pouca hiperdistensão, eu tenho pouco colapso pulmonar, eu acabo protegendo mais o meu pulmão durante essa estratégia. Então, a gente recruta, titula, mas depois que eu titulei, eu tenho que abrir de novo, porque o pulmão fecha durante a titulação da PIP, e aí sim eu volto para aquela minha PIP titulada de 17 centímetros de água aqui. Então, basicamente, essa é uma manobra. Ela é um pouco mais trabalhosa, mas a gente consegue homogeneizar mais o pulmão dos pacientes. Extremamente importante a gente relembrar que, por ser uma manobra mais agressiva, a gente pode ter efeitos adversos relacionados à manobra, assim como aconteceu no estudo clínico, a vida real também acontece. Qual é o principal evento adverso? Não é barotrauma, mas sim hipotensão durante a manobra de recrutamento alveolar, porque a gente acaba comprimindo o mediastino, eu acabo comprimindo o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, acabo diminuindo o volume diastólico final do VD e o volume diastólico final do VE. E aí eu acabo, então, tendo essa hipotensão transitória.
tudo bem? Então, fiz a manobra de recrutamento alveolar. Se o meu paciente tiver qualquer contraindicação, está instável hemodinamicamente, não é o caso da COVID, mas a gente tem casos de politrauma que acabam evoluindo com hipertensão intracraniana, que é uma das contraindicações que a gente tem que optar por outras estratégias. A outra estratégia que a gente pode ter é o uso de membrana de oxigenação extracorpórea, que voltou aí também numa outra pandemia que a gente teve, né, a pandemia de H1N1, ajudou em vários casos. A gente ainda não tem nada muito claro sobre ECMO em pacientes com Covid-19. Tem um estudo que saiu recentemente no Blue Journal recentemente que eu falo há 2 dias atrás, dos chineses também em Huang, mostrando o comportamento dos pacientes durante a membrana de oxigenação extracorpórea. Então, eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu acho que talvez a gente tenha que ter um pouco de tempo para algumas perguntas, só mostrando alguns outros casos, né? Isso foi um outro caso interessante, um outro colega do Rio Grande do Sul entrou em contato, conseguiu o telefone, eles estavam com uma paciente com Covid-19, que era colega deles de trabalho, uma enfermeira que acabou evoluindo com quadro de insuficiência respiratória aguda, eles estavam super preocupados, vocês tentem imaginar, pessoas próximas nossas, e a gente tendo que cuidar dessas pessoas num quadro super grave, né? Então aqui essa paciente também com essa tomografia computadorizada, acabou recebendo vários ciclos de posição prona, e sempre uma discussão, estava demorando, um pouco mais arrastado, mas essa paciente conseguiu ser estubada e ela está aqui. Isso é um agradecimento que eu recebi, mesmo estando aqui dos Estados Unidos, podendo participar dessas coisas que a gente está vendo. Então, o que eu acho que eu tinha para falar, eu acho que até falei demais aqui, basicamente era isso. A gente pode abrir para perguntas, se vocês quiserem mandar e-mail, vocês podem mandar e-mail. Esse aqui está o meu WhatsApp, não tenho o menor problema em conversar com vocês daqui, ok? Dani, eu vou parar de... Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Pessoal, pode falar, Marcelo. Não. Eu ia falar que eu ia parar de compartilhar a tela. Tá. Pessoal, que aula foi essa? É um orgulho, assim, dos maiores orgulhos que a gente tem na vida é poder ver um fisioterapeuta desse gabarito, e nós não estamos falando isso porque você está aqui, porque de fato é uma verdade absoluta, não tem nem o que dizer. E a gente sabe que você foi muito comedido ao falar seu currículo, mas você faz parte dos maiores grupos de pesquisa do mundo, se não o maior grupo de pesquisa do mundo em ventilação mecânica, e você é peça principal nesse grupo, então isso tem que ficar muito bem evidenciado, né? Inclusive para os colegas que estão aqui saberem que há um fisioterapeuta de tamanho gabarito envolvido em pesquisas de grande monta, assim, né? De grande referência para a literatura e para a pesquisa científica no mundo. E a gente agradece muito aí sua contribuição. Eu que agradeço vocês, imagina. E aí é o seguinte, tem algumas coisas que a gente pode bater um papo aqui, a gente tem tempo para isso, e algumas coisas que a gente vai bater um papo aqui, a gente até responde algumas perguntas que foram feitas, que a gente foi acompanhando aqui. Algumas coisas, Beraldo, eu acho importante a gente falar, principalmente quando você fala de VNI, né, da questão do trial de VNI de 30 minutos a 1 hora, e a gente tem um problema importante, porque da mesma forma que a gente tem que individualizar os pacientes, a gente também tem que individualizar a equipe, individualizar tudo que a gente tem disponível para realizar a ventilação não invasiva, né, toda a estrutura que a gente tem no hospital. E muita gente até me pergunta isso, a gente conversa muito sobre isso, mas tem literatura falando do trial de VNI de meia hora a 1 hora, por que a gente não faz com os pacientes? É seguro fazer. O problema é que nas nossas realidades de uma boa parte das UTIs brasileiras, você participa disso muito pesados até hoje, né? É que a gente não tem os aparatos que a gente precisa para fazer uma ventilação não invasiva de forma segura, né? A gente não tem o leito com pressão negativa, a gente não tem a interface adequada, por exemplo, realmente no Brasil é uma coisa quase impossível de conseguir. A gente tem a melhor, que é uma full face, ou total face, mas que ainda assim mal adaptada, às vezes, com geração de aerossol para o ambiente, possível contaminação da equipe. Os ventiladores adequados para fazer ventilação não invasiva também são limitados nas UTIs brasileiras. E o que acontece é que a gente acaba fazendo ventilação não invasiva de uma forma não ordenada,
e aumentando, inclusive, essa PSIL, né, a lesão autoinfligida aí do paciente, e esse paciente piora o prognóstico por uma ventilação não invasiva mal aplicada. E é por isso que muitas vezes não se recomenda os guidelines internos, né, os protocolos operacionais do hospital, até falar, a gente não tem condição de fazer uma VNI segura. Aí fica naquela na balança, né? A gente encoraja o profissional a fazer a ventilação não invasiva, porque existem literaturas que corroboram o uso dela, claro que de forma ordenada, ou a gente desencoraja falando, a gente na maior parte das vezes não tem estrutura para fazer isso. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Acho que essa sua pergunta ela é fundamental, porque essa é a realidade, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo todo. A gente tem colegas que estão em Portugal, que estão na Itália, que estão, enfim, o mundo todo tem essa realidade. Ainda mais agora que você não tem mais leito de terapia intensiva, tem paciente dentro da sala do raio-x, dentro do tomógrafo, né? Eu acho o seguinte, tudo isso, você fala a história do trial de VNI de 30 minutos, se você tem tudo isso, se você Perfeito. tem um ambiente de isolamento, se você tem EPI para a equipe, porque vai ter que ter alguém lá do lado para fazer tudo isso, se você tem um ventilador certo para fazer uma invasiva nesse paciente, né, isso aconteceu muito, a gente viu aqui nos Estados Unidos, as pessoas usando aparelho de apneia do sono, que não é adequado para esse tipo de coisa e não vai melhorar. O Elon Musk estava distribuindo aparelho de CPAP para as UTIs em Nova York. Então, enfim, eu acho que é exatamente isso. Se você tem toda essa estrutura, tá, para poder aplicar de forma segura, aí você faz o trial. Agora, se você não tem nada disso, aí acho que todo mundo vai ter que colocar na balança, não estou falando para não fazer, porque não vou fazer isso, mas tem que colocar na balança o que naquele momento é melhor, fazer sabendo de todo esse risco, ou vá para uma ventilação mecânica invasiva. Aí o cara fala, mas eu não tenho mais ventilador, não tenho como segurar esse paciente, vou ter que colocar na não invasiva. Né? Ou, enfim, uma outra estratégia de bag, enfim. Agora, eu acho que todo mundo tem que ter essa percepção, essa noção. Você tem que ter a estrutura mínima para poder fazer com segurança. Agora, se não tem, está tudo errado, digamos assim, né? E aí vai ser uma sucessão de eventos que provavelmente lá na frente a gente vai ver um resultado que não é bom. Fantástico, fantástico. Com relação à questão da individualização da PIP, também é uma coisa interessante, porque a gente vem acompanhando a literatura desde o início da pandemia, desde os primeiros trabalhos publicados, e a coisa mudou de uma forma absurda. Já estão sugerindo um terceiro fenótipo, já estão sugerindo que não deve se chamar de fenótipo, de tipo, porque são situações diferentes. Né? Tem uma grande discussão se é evolução ou se é fenótipo. Né? Perfeito, perfeito. E aí, essas estratégias baseadas em individualidade é uma coisa muito importante. E a gente também depara com outro problema. Eu quero problematizar tudo aqui para gerar uma discussão interessante. Aqui, a gente encontra ventiladores mecânicos de baixíssima qualidade, de monitorização no mercado, mas que numa situação de caos são usados para ventilar os doentes de uma forma a não deixar os doentes morrerem por falta de ventilador, né? E aí é aquela situação, né? Alguma estratégia é melhor que nenhuma estratégia, né? Alguma coisa é melhor que nada, mas isso também não pode ser levado à risca, porque as estratégias que estão fora do que está sendo discutido são muito danosas para os nossos pacientes. E a individualização da PIP é uma coisa que eu vejo também um pouco de dificuldade das pessoas de entender, principalmente baseado nessa questão do espaço morto e do shunt, que o comportamento é completamente diferente, né? Do pulmão e do sistema de uma forma geral. Então, eu achei fantástica essa ideia de quebrar a tabela PIP FO2, né? Aquela tabela do ARDSNet, e dizer que você titula uma e titula outra, não de forma consecutiva para as duas ao mesmo tempo, mas de forma não consecutiva. E estratégias que são importantes para avaliação beira do leito, né? Assim, muitos trabalhos mostram a tomografia de impedância elétrica, é um recurso, não tenho dúvida, né? Você, inclusive, quase ninguém tem, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade, a gente também não tem aqui, e estratégias de monitorização beira-leito são muito importantes, mas o que eu gosto de dizer para as pessoas que falam comigo é isso, assim,
se você acompanha o seu doente, você consegue perceber a piora e consegue perceber a melhora de uma forma ou de outra. Se eu estou avaliando oxigenação puramente, se eu estou avaliando pressão de distensão, se eu estou avaliando mecânica pulmonar, mas a gente consegue perceber. E é isso que eu peço para as pessoas, a maior parte das vezes que eu converso, fique de olho no seu paciente, né? Entenda o curso da doença, entenda se ele está transferindo de fenótipo, está saindo de L para o H, né? Ou se ele está melhorando, ou se esse paciente tem uma situação que você ainda nunca viu, mas monitorar esse paciente de perto e ficar próximo desse paciente é uma coisa muito importante. E por isso, mais uma vez, nós vamos bater na questão da fisioterapia 24 horas na UTI, né? Porque a gente tem uma legislação que mostra a fisioterapia, né, que exige, de alguma forma, fisioterapia 18 horas na UTI, e o hospital que não tem fisioterapia 24, a gente tem de 1 da manhã às 7 da manhã, basicamente, sem ninguém monitorando esse paciente da forma adequada. Eu tive um relato de uma colega recentemente falando que deixou um paciente num grande hospital aqui de Minas Gerais, com PIP de 14, titulada, paciente ventilando bem, e quando ela chega no plantão no outro dia, 7 da manhã, o paciente estava com PIP de 5, FO2 de 40. E ela falou assim, nossa, mas ele melhorou desse jeito em 6 horas? Eu digo, não, é porque mexeram no ventilador e não motorizaram ele da forma adequada, e acabou que o desfecho foi muito ruim, assim. A gente ainda passa por problemas de ter um profissional de tamanho gabarito, que é o fisioterapeuta, muito bem demonstrado, principalmente nessa pandemia, para monitorar esses pacientes 24 horas por dia. E eu acho que está na hora, né? Passou da hora do fisioterapeuta se posicionar dessa forma, né? Ele mostrar, olha, eu preciso estar aqui, né? Eu sou um profissional gabaritado para monitorar, para conhecer o caso, para traçar as estratégias. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aí nos Estados Unidos é diferente, porque tem o terapeuta respiratório, né? Aqui o terapeuta respiratório, ele que tem uma formação bem diferente da nossa, eles têm um curso bem mais curto do que o nosso. O fisioterapeuta aqui, ele faz 5, 6 anos de faculdade, o terapeuta respiratório não. Mas é ele que faz toda essa parte de assistência ventilatória, em alguns lugares ele intuba, ele faz toda essa parte de aerosolterapia aqui, é o terapeuta respiratório. Mas eu concordo com tudo que você falou, eu não colocaria nem mais nem menos. Eu acho que dentro de toda essa situação crítica, algumas coisas aconteceram que, de certa forma, vieram a corroborar significativamente com o que a gente faz, porque muito do que a gente faz há anos, as pessoas não sabiam, não reconheciam, porque muito do que a gente faz, que a gente sabe que a gente faz, outras pessoas que acabam, agora que é a história, o papagaio come milho, o periquito leva fama. Então eu acho que isso tudo veio nesse momento e corroborou, não só aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos. Times fez uma reportagem só sobre os terapeutas respiratórios, que parece que tem o mesmo problema, ou tinham o mesmo problema que a gente tem e tinha aí, né? Mas eu acho que esse é um momento que, depois de tudo isso, eu acho que a gente vai ter que rediscutir uma série de coisas. Se organizar de uma forma, não que a gente não, mas se organizar mais ainda. Perfeito. Para que a gente continue nessa crescente, mostrando a nossa importância, que sempre existiu, mas que toda vez que a gente tem um momento muito crítico, igual aconteceu, quem teve que ir para a linha de frente, a gente. Isso é por vários motivos, né? Isso aconteceu concomitantemente a uma consulta pública da Anvisa, que um dos requisitos era retirar a obrigatoriedade do fisioterapeuta 18 horas por dia no hospital e algumas outras coisas. Então, assim, isso aconteceu ao mesmo tempo e mostrando, olha, se vocês tiram o fisioterapeuta da UTI, que é exclusivo da unidade de terapia intensiva, a gente ainda vai piorar os casos. É muito pelo contrário, tem que colocar o fisioterapeuta 24 com uma proporção adequada em todas as UTIs, porque isso faz diferença. Isso a gente tem mostrado muito bem, né? Mas, assim, eu acho que estratégias como essa, né, esse webinar, essas coisas são muito importantes para mesmo gabaritar os fisioterapeutas, né? Para dar subsídio para uma troca de ideias, para traçar estratégias, né, para conseguir se impor de forma científica, não se impor por se impor puramente, mas se impor de forma científica e necessária. Beraldo, só uma última pergunta, não sei se depois Josimar quer fazer alguma pergunta também.
É o seguinte, cara, o que você vê de perspectiva tecnológica? Você faz parte de uma empresa que está desenvolvendo, e você faz parte do desenvolvimento de softwares, né, de ventiladores mecânicos, assim, o que você vê de perspectiva? O que você acha que essa pandemia trouxe de positivo, se de alguma coisa isso trouxe positivo, né? Olha, esse é um ponto importante. Do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que a pandemia foi ruim. Por quê? Porque com essa história de ventilador de baixo custo, a gente voltou lá para o BID Max 7. É o que está acontecendo. E, dependendo do que for acontecer, nós vamos entupir um monte de lugar com esses ventiladores. Tem ventilador que não é ventilador, é simplesmente um Foley que aperta umbu. E a USP chamou isso de ventilador. Então, assim, se eu for para uma UTI um dia com insuficiência respiratória aguda, desculpa, eu não gostaria de ser ventilado num ventilador desses. Porque a gente sabe a limitação, a gente entende ventilação mecânica, sabe que você precisa de um aparelho muito que funcione adequadamente, que você consiga monitorizar adequadamente, que aquilo que você programa vá para o paciente. Então, acho que do ponto de vista de tecnologia para ventilação mecânica, a gente andou para trás, né? Tem N motivos disso, né? Tem uma grande... Aqui nos Estados Unidos, a gente teve um problema sério porque o governo federal tinha projetos com algumas empresas de ter mais de 10 mil ventiladores guardados para quando esse tipo de coisa acontecesse. E eles cancelaram isso alguns anos atrás, e tanto é que eles estão fazendo uma grande investigação para entender por que vocês cancelaram, né? Mas, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia na pandemia, acho que a gente andou para trás. Agora, independente da pandemia, o que a gente está vendo é que tem muita coisa para se implementar nos ventiladores mecânicos. Essa história de ter machine learning agora é um negócio muito legal, porque você vai ensinar o ventilador mecânico um monte de padrão ventilatório esquisito e ele vai se ajustando, né? Então, eu acho que a perspectiva para o futuro ela é grande. Se isso vai ser usado ou não, eu não sei. Eu tenho medo de todo mundo começar a achar que o ventilador, que aquele aperta Foley, aquele aperta ambu, é igual o ventilador mecânico microprocessado, cheio de recurso, que não faz diferença ter isso numa UTI. Então, eu tenho receio disso. Mas, em contrapartida, a gente tem essa série de coisas sendo desenvolvidas para tentar melhorar a assistência ao próprio paciente. Em contrapartida, isso vai exigir cada vez mais de quem está lidando com ventilação mecânica, que é mais ou menos aquilo que você falou. Acho que a formação de quem está indo para a terapia intensiva, ou para qualquer área, independente disso. Eu falo terapia intensiva porque a gente está vivendo isso agora, né? Uhum. Terapia intensiva é um lugar muito crítico, que você vê, tá vivo, daqui a pouco está quase morrendo, tem que todo mundo... isso também vai ter um impacto. Eu acho que a gente vai ter que sair da zona de conforto de novo e procurar entender um monte de coisa, uma série de coisas novas para poder atuar bem dentro desse ambiente e manter exatamente isso que você colocou. A gente não precisa de se impor, a gente vai saber, a gente vai mostrar o que a gente é capaz usando toda essa formação diferenciada. Foi o que aconteceu agora. Para mexer com o ventilador mecânico, querendo ou não querendo, o que aconteceu foi isso. Isso é interessante, eu já fiz lives em outros lugares, tive convite de vários médicos para fazer, um amigo anestesista, que ele falou, olha, a anestesista não sabe fazer isso na terapia intensiva. A gente precisa de ensinar isso para o anestesista. Eu concordo, se você está numa UTI, numa pandemia, que precisa de ter, acho que todo mundo tinha que saber mexer no ventilador mecânico, saber mexer direito, né? Então, mas eu acho que é isso. Perfeito. Só uma outra coisa que me veio à mente. Jô, nós temos um tempinho? Tem, Beraldo? Temos mais uns minutinhos? Tenho, aqui... Tá. Existe um relato, eu não achei isso descrito na literatura, mas é um relato de caso de alguns colegas, algumas coisas que eu já vi também, assim, muito por alto, mas já acompanhei alguns pacientes também, é a questão do drive exacerbado, mesmo com o tempo mais prolongado de ventilação mecânica. Aquele paciente já com 20 dias de ventilação mecânica, né, de 14 a 21, aquele paciente já está próximo ao desmame. Quando se retira a sedação, mesmo fazendo o protocolo de retirada diária da sedação, de despertar diário, esse paciente acorda com o drive exacerbado e acaba não conseguindo sair do ventilador.
e acaba sendo traqueostomizado e vai para ventilação mecânica portátil ou alguma coisa parecida. Você já notou isso ou conhece alguma coisa sobre isso? Porque assim, a gente mede P01 e vê P01 muito aumentada. E isso tem sido um problema muito grande. Desencoraja a realização do desmame, desencoraja a extubação desse paciente, exatamente por esse drive exacerbado, por esse esforço respiratório, que esse paciente descompensa, inclusive, de forma hemodinâmica. O que você me diz disso? Essa PSILI tardia? Eu já vi isso e bastante, principalmente síndrome de desconforto respiratório agudo em ECMO. E tem uns trabalhos do grupo dos italianos Marco Ranieri, que a hipótese deles é que os receptores J do tecido pulmonar estão hiperestimulados. Por conta da própria doença, por conta de tudo isso, e aí a hora que ele acorda, ele continua hiperexcitado e isso aumenta o drive. Essa é uma das hipóteses. A outra é delírio hiperativo, né? Então essa combinação de sedação e aquela coisa toda ao longo, por esse tempo de 2 semanas, quando o paciente acorda, ele está em delírio hiperativo e é difícil você controlar sem usar um outro sedativo. Tanto é a história de usar Precedex para isso, parece que funcionou razoavelmente em alguns casos. Mas tem bastante isso, Dani. E agora a gente está vendo os Covid-19, você tem o mesmo em suporte ventilatório. E o pior ainda é quando você tem um paciente que ele puxa muito, mas você não consegue ver. Porque ele não usa musculatura acessória, ele não tem nenhum sinal de desconforto, mas ele está... Aí quando você vai medir a PEMUS dele, a PEMUS gigantesca. É por isso que ele faz um volumão e todo mundo, não, esse cara está bem, tem uma complacência boa, imagina. Aquela paciente que eu mostrei rapidamente as 2 tomos que ela fez um barotrauma era exatamente isso. A gente não conseguia identificar sinal de desconforto respiratório. Todo mundo achando que ela estava bem. A gente teve que fazer um bloqueio neuromuscular dela rápido, usando de 10 segundos ali. E aí a gente, de 5 minutos, conseguiu estimar a PEMUS dela, era uma PEMUS de 32 centímetros de água. Então isso é comum, viu? Ainda mais esses pacientes mais graves. Eu gosto de dizer isso também, acho que é uma coisa importante, quando você diz de pressão transpulmonar, né? Muitas vezes as pessoas veem o paciente, ele está em pressão de suporte, com pressão de suporte de 8, está fazendo um volume de 800 ml, vou baixar a pressão de suporte para 6. Isso é PSILI. Gente, isso é perigoso, não quer dizer que o paciente está superventilado, não, quer dizer que ele está com esforço muscular muito grande, a pressão pleural está caindo demais, isso está gerando um volume corrente muito grande. Então, muitas vezes você precisa compensar isso com pressão alveolar, tomando cuidado para não exceder o volume corrente ideal, e aí a gente entra numa confusão, num ciclo de fase e desfase, de lesiona e não lesiona o paciente, que a gente precisa ter isso muito bem controlado. Mas, primeiramente, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E esse conceito de pressão transpulmonar, e principalmente dessa forma que você mostrou, cara, foi perfeito. Eu acho que foi realmente maravilhoso. Muito bom, parabéns. Legal, obrigado. Jô, quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, Beraldo, parabéns, foi excelente. Vou dar uns recados aqui, a gente recebeu inúmeras perguntas, muitas delas já foram respondidas durante a apresentação e depois com o Daniel. Eu vou fazer 1 ou 2, vamos ver aqui com o nosso tempo. Primeiro, o Francimar manda um abraço para vocês. Fala que tem acompanhado um volume razoável de pacientes com Covid. E eles estamos individualizando a PIP através das técnicas de PIP complacência e ou mini titulações pela PIP Drive Pressure. Em um pouco mais de 50 titulações já analisadas até agora, em mais de 90% dos pacientes, estamos encontrando PIPs baixas, de 8 a 12, com média de 10,6 centímetros de água. Em muitos pacientes, mesmo com aqueles que têm a complacência baixa. Observamos que a PIP 8 tem registrado o melhor drive pressure. Isto acontecido com a maioria dos pacientes. Algum relato semelhante? Idêntico, H1N1. Lá no HC, fazendo titulação com impedância elétrica,
A gente não publicou o paper, mas mandou para a TS, é exatamente o mesmo resultado. Exatamente isso. PIP baixo. Por isso que é importante fazer o recrutamento e titular. Na grande maioria das vezes, quando você titula esses pacientes que têm pneumonia gripal, eles ficam com a PIP baixa. É exatamente o que o Francimar está vendo. E o número mágico era 8 centímetros de água de PIP. Isso mostra o grande comprometimento circulatório, né, Beraldo? A hipoxemia, mesmo no paciente com complacência baixa, também tem um componente circulatório extremamente importante, né? Essa perda, essa vasoplegia que o Gattinoni chamou, não sei se é o termo mais certo, mas isso acaba jogando muito sangue mesmo nessas áreas. Às vezes você tem lá 5% de colapso, mas está cheio de sangue ali, né? Então, você tem... Mas, Josimar, fala para o Francimar que é exatamente isso. Se ele quiser, eu posso mandar o pôster da ATS para ele ver. E outra, fala para ele que ele tem que guardar isso para publicar, porque isso é extremamente importante. Exatamente, essa história de você individualizar é isso. E o que parece é que a grande maioria desses pacientes tem se beneficiado, de novo, de PIPs mais baixos. Pneumonia gripal, ela é bem diferente. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui. A pergunta do Daniel Borges. Vamos lá. Considerando a progressão da redução de PIP nos pacientes com COVID, seria interessante realizar ajustes de 1 a 2 centímetros de água a cada 8 a 12 horas, desde que a PF se mantenha acima de 200? Sugere alguma estratégia para desmame da PIP? Olha, o ideal é você manter de novo a menor PIP para manter a menor driving pressure. Se você vê que, por exemplo, você fez a sua mini titulação, ficou lá com uma PIP de 12, mantenha aqui, não pode ter muita pressa, isso que eu falo, né? Você mantém aí por umas 12, 24 horas às vezes, aí no outro dia você vai lá e baixa de novo. Para quanto que a driving pressure foi? A driving pressure caiu? Ok, mantém diminuindo. Não, a driving pressure subiu, você subiu porque tem mais colapso. E aí, de novo, você vai ter que fazer uma mini titulação para encontrar a menor driving pressure. Então, isso é o que a gente está habituado a fazer, né? Então, você diminui a PIP. Se a driving pressure tiver diminuído, na mesma proporção até mais, o paciente está respondendo bem. Agora, você diminuiu a driving pressure, aí vamos aqui pensar, diminui a PIP, tem um pouco mais de colapso, se eu tenho mais colapso, o pulmão diminui, a driving pressure vai ter que aumentar para manter aquele mesmo volume, então eu vou ter que, não estava na hora de baixar a PIP, aí eu tenho que fazer a mini titulação e voltar para aquela PIP de novo. A gente tem feito isso lá também, a gente reduz PIP a cada 12 horas, dependendo 24 horas, recalculando driving pressure a cada mudança de parâmetro ventilatório, obviamente, e acompanhando com a máxima redução de FO2 possível que a gente consegue. Menor FO2 para saturar. E aí, uma estratégia muito interessante, até o Marcelo Amato disse isso uma vez, recentemente até ele falou isso, sobre a questão de você permitir reduzir mais a FO2 antes de realizar o desmame do paciente, né? Não fazer um stop em 40, mas fazer um stop over, né? Eu parei em 40, mas eu vou continuar abaixando isso. Eu permitir a esse paciente um tempo maior de ventilação mecânica, por isso que a gente sabe que eles evoluem para 14 a 21 dias, mas reduzir ainda mais a FO2, mesmo estando com uma PIP adequada, baixa ou relativamente baixa, porque esses pacientes podem piorar. Isso. Se você acaba ficando tranquilo com uma FO2 de 40, uma PIP baixa de 8, 6, está na hora de estubar, esse paciente piora, logo depois acaba precisando ser reintubado. Então, fazer uma estratégia mais conservadora e pode baixar a FO2 sem problema nenhum, por um longo período de tempo, que esse paciente vai precisar de mais tempo de ventilação mecânica, mesmo estando com uma PIP baixa, de 6 a 8. Concordo. Completamente. Bom, pessoal, são inúmeras perguntas, a gente vai tentar respondê-las dentro do possível, através do sistema.
E aí agora nós vamos encerrar, né? Já tem aí 2 horas desde o início. A gente poderia estar aqui te ouvindo, Marcelo, muito e muito mais, porque está super, super interessante. Mas eu acredito que também outras oportunidades virão. Com né? certeza. A gente tem aí o simpósio online da Sobrafir de Covid, dia 30 de maio e dia 6 de junho. E em breve, como o CIFIR, o nosso CIFIR foi adiado de setembro para abril do ano que vem, a gente vai ter um evento online também durante a data que seria realizado o CIFIR. Então, nós vamos ter 2 etapas de CIFIR, um online e um presencial em 2021. Que bom. Daniel, alguma consideração? Então, Marcelo, te agradeço demais, agradeço, Daniel, e te deixo aí para as considerações finais, querido. Eu que agradeço, Josi, obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de participar disso, agradeço imensamente ao Marcelo Beraldo, assim, eu sei que ele está extremamente ocupado com todas essas situações, a gente está tentando marcar essa live, mas sempre há um problema, alguma coisa a se resolver, a gente já está empurrando isso, mas realmente a situação é caótica para todo mundo, aí nos Estados Unidos principalmente, né? É o país com mais casos e mais mortalidade que a gente tem, então agradeço a sua possibilidade de participar conosco aí, e também nos colocamos à disposição sempre que precisar para ajudar, para discutir mais casos, os contatos da Sobrafir estão aí à disposição também, e vamos aproveitar tudo que a gente tem recebido de informação interessante e filtrada e pertinente para fornecer a melhor prática para os pacientes, para enaltecer ainda mais o nome da fisioterapia no mundo. Valeu! Obrigado mais uma vez. Eu tenho só a agradecer vocês. Para mim foi uma alegria imensa estar revendo vocês e estar aqui, podendo compartilhar um pouco que a gente está vendo aí. Se cuidem aí, quem está indo aí na linha de frente, se cuidem, porque por enquanto a coisa está complicada. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm o meu contato aí, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu demais. Valeu.